Bom dia, pessoal. Daremos início ao nosso webinar sobre o 13º salário segunda parcela e os reflexos no e-social. Eu me chamo Nathalie Duarte, eu trabalho com o Proteus há 5 anos, sou especialista de folha há 16 anos. Junto aqui comigo estão a Graziela Silvério e a Luciana Cordeiro, elas vão estar falando dos pontos principais no e-social, e no nosso apoio ao chat está o Rafael, tá? Então, qualquer dúvida podem estar encaminhando no chat que ele vai respondendo. Lembrando que todos os dados utilizados aqui, nome de empresa, funcionários, é tudo fictício, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho dos mnemônicos, os parâmetros e os cadastros envolvidos, médias e memória de cálculo, o cálculo da segunda parcela, parcela única e a conferência, encargos e fechamento e e-social. Então, sobre o 13º, sabemos que ele é uma gratificação natalina, que deve ser paga por lei a todo funcionário em regime CLT, tá? Então, ele é pago em 2 parcelas, a primeira já ocorreu, foi no dia 30 de novembro, agora vamos fazer a segunda, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Mnemônicos e os parâmetros em cadastros envolvidos para que esse cálculo ocorra. Então, nós temos o MEDDIRI, né, o mnemônico e também parâmetro, tá? Para as empresas que não fizeram a conversão, eles ainda funcionam como parâmetro. Então, o MEDDIRI, ele é bem importante por conta da apuração das médias. Então, questão de divisor, se vai ser feito pelo sindicato, pelos meses, enfim, é tudo definido no MEDDIRI. Com S, ele pega o total das médias e divide pelos avos de direito, e com N, ele pega o total das médias, ele divide por 12 e multiplica pelos avos de direito. Deixei algumas documentações, toda essa apresentação vai ser liberada, né, para vocês depois, vocês vão ter acesso a todas as documentações, tem bastante documentação importante que facilita bastante o entendimento. Temos também o P_M13 ano C. Esse parâmetro, ele é pouco utilizado, mas ainda tem empresa que define que as verbas, né, que devem ser também de dezembro do ano anterior. Então, algumas empresas, para fazer a apuração das médias, para pagamento do 10º desse ano, utiliza o valor recebido em dezembro. E aí, o sistema, por padrão, ele vem com não, então ele utiliza só o ano corrente mesmo, mas há a possibilidade de alterar, e então ele passar a também contabilizar os valores recebidos na competência de dezembro do ano passado. O MV Comissa, ele é bem específico para comissionado mesmo, então o comissionado, ele tem ID de cálculo específico para receber, e a apuração de médias também, ele olha o MV Comissa. Ele define, né, se vão ser as 6 maiores, as 3 maiores, enfim, conforme sindicato ou empresa, aí é só informar no MV Comissa como que vai ser a apuração, e aí ele traz aquelas médias maiores. O MV Média Origem, ele apura a questão do valor original e atual naquele demonstrativo de média. Então, às vezes, o funcionário, ele tinha um valor que incorporava e passou a não incorporar, aí a hora extra foi calculada sobre aquele valor incorporado na época, então ele acaba mudando o valor, né? Ele tinha um valor que incorporava, então era bem maior, e passou a não incorporar, então o valor vai diminuindo. Então, ele vai fazer essa apuração da média. Então, com o T, ele valida o valor atual da média. E caso ele seja menor que o original, ele vai assumir o original para pagamento. O atual vai se manter lá, né, não vai mudar o valor específico. E com F, o sistema ele vai fazer a apuração da média com a utilização do salário atual do funcionário. Então, podendo ocorrer essa situação que eu informei, de ter valores a menores lá.
o atual vai ficar menor que o original. Cadastro do tipo de ausência, eu quis colocar aqui que ele é importante na questão de avos, né? Às vezes, na conferência dos avos, fala, nossa, mas o funcionário ele tinha direito ao ano inteiro e aqui o sistema está trazendo 5, está trazendo 5,5. Então, quando tiver algum problema assim, funcionário teve algum tipo de ausência, doença, acidente do trabalho, dá uma olhadinha no cadastro do tipo de ausência, porque tem um campo específico aqui que ele abate os avos. Então, ele tem definido com sim, ele vai abater dessas ausências em mais de 15 dias, né? Os 15 dias é de responsabilidade da empresa, então a gente sabe que é considerado normal para a contagem dos avos. Aqui no cadastro da verba, a única coisa que poderia estar influenciando também a contagem dos avos são as faltas. Então, eu quis trazer também de exemplo as faltas, se ela estiver definida lá no cadastro da verba, na aba médias, para sim ela vai abater. Então, o sistema encontrou lá no acumulado mais de 15 dias de faltas dentro do mês, lembrando que as faltas é dentro do mês, ele vai abater aquele alvo. Então, ele vai ter aquela perda. Eu trouxe aqui os outros IDs também, que podem estar, a empresa pode estar parametrizando e influenciando, que é os descontos, né, desconto de faltas, desconto de atrasos, desconto da falta mês anterior, e nós temos o ID 0242 e 0243, que é desconto de atrasos está como 2, por conta que o tipo de verba fica como horas, diferente dos 54 e 55, que são definidos como dias. Aqui, vamos falar um pouquinho do cadastro beneficiário. Então, na segunda, é muito mais comum, na segunda parcela, ter aquele desconto de pensão, né? Então, a empresa recebe o ofício, e normalmente é na segunda parcela que ocorre esse desconto de pensão. Então, lembrando que lá no cadastro do beneficiário, a verba de primeira parcela e a verba segunda parcela não pode ser a mesma, ela precisa ser diferente. Isso dá bastante problema, o sistema ele se perde, ele não consegue fazer a apuração certa, principalmente no segundo, né? No segundo é onde tem todo aquele. Então, se a empresa às vezes deixou, o valor eu não consegui chegar, mas na correria eu vou deixar para fazer certo na segunda, então na segunda precisa estar tudo certinho, senão depois disso não tem onde arrumar. Eu trouxe aqui alguns identificadores, são assim, bem poucos perto do que a gente tem, dos identificadores que envolve a segunda parcela, são os principais por conter segunda parcela, o INSS, o IR, né, sabemos que na segunda parcela agora vai ter todos os encargos, mas nós temos adicionais, segunda parcela, tudo é separado, médias, segunda parcela, cada um tem seu ID, então aqui é só realmente uma parte, tá? Aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as médias e a memória de cálculo. Então, a gente sabe que o cálculo da média, né, o funcionário recebeu hora extra, adicional noturno, ele é apurado como média, ele deve ser pago no 13º. Então, só entendendo o que o sistema faz para localizar, né, para chegar nesses valores. Ele faz aquela varredura na SRD. Então, se ele recebeu durante o ano, está na SRD, se tiver lá com S, ele já vai entrar para a média. Então, definidos com valor, dias e horas, independente, ele vai fazer. A diferença é como ele conserva o valor, né? Em verbas que estão definidas como valor, ele conserva o valor. Quando está definida como dias, ele pega a quantidade multiplicada pelo salário base e resulta no valor atual. E como horas, ele também vai fazer a multiplicação pelo salário base e hora, resultando no valor atual da mesma. Também tem uma documentação, quando o documento, a apresentação for liberada, a documentação também é bem interessante de como vocês podem avaliar quando o sistema não traz. Você sabe que aquele funcionário tinha que receber médias, mas o sistema não está trazendo aquele valor. Com certeza é parametrização.
Aqui no cálculo da segunda parcela no roteiro 132, não tem as mesmas perguntas que tem no roteiro 131, mas ele também informa a referência para a média, ele também tem a pergunta de considera a mês atual. Então, se você informou a referência para a média, você precisa deixar o considera a mês atual igual assim, para ele entender que aquela referência que você indicou é sim para ser utilizada na apuração da média. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, aqui, em primeiro, a gente vai ver o comissionado, ele é um comissionado puro. Então, o sistema, ele trouxe aqui como médias-valor um total de 2.355. Então, o que o sistema fez? Pegou todo aquele total de média, dividiu por 12, chegou no valor, e nesse valor de média, ele divide por 12 e multiplica pelos avos de direito. Por quê? A minha configuração nesse momento estava com o MEDDIR igual a N, as minhas verbas aqui de comissão estavam com sim para média, o sindicato foi definido com 12 e meu MV comício estava igual a zero. Então, tudo depende de como foi parametrizado o sistema para que ele possa chegar no valor da média. Aqui eu também tenho um outro exemplo que é para mensalista. Então, ele trouxe dois tipos de média, que é o valor e o em horas. Porque as verbas que estão definidas como horas é apurado no ID e as verbas que estão definidas como valor é apurado em outro ID. A configuração até então estava a mesma, então ele pegou a média, dividiu por 12, dessa média que ele chega, ele divide por 12 e multiplica pelos avos de direito, que nesse caso o colaborador só tem 11 avos de direito. Aqui eu trouxe o exemplo do demonstrativo e como foi utilizada a configuração para vocês entenderem como que ele chegou nesse cálculo de 292,68. A empresa que tiver dificuldade para chegar no valor que foi apurado, o sistema ele também disponibiliza a memória de cálculo. Eu deixei as documentações de como você gera, né? Deixei aqui disponíveis as documentações para geração e uma conferência, ele traz tudo que foi envolvido para chegar naquele valor de média, os mnemônicos, tudo que foi configurado, e aí ele dá uma luz, assim, de como que ele utilizou, de como ele chegou no valor para, caso de dúvidas, dá para começar a esclarecer por ali. Cálculo da segunda parcela, parcela única e conferência. Então, primeiro de tudo, o roteiro 132, ele precisa estar criado dentro do cadastro lá do período e ele precisa estar com sim no operativo. Então, ele tem que estar período ativo assim, senão ele não vai encontrar ele para cálculo. É diferente do roteiro 131, o roteiro 132 não dá para trabalhar em paralelo. Então, lá na primeira parcela, você consegue realizar o cálculo do 131 e ir calculando folha de pagamento, fazendo ali junto. 132 não dá. Por quê? Porque toda a diferença que não ocorre, né, que ocorrer ali, ele precisa ser pago na folha. Então, você só consegue calcular a folha quando o roteiro 132 estiver fechado. Então, primeiro tem que fazer todo o cálculo do 13º, toda a conferência, para fechar, para então começar a trabalhar com o roteiro full. Não tem como trabalhar em paralelo, tá? Lembrando que o roteiro 132, ele não integra, ele só realmente precisa estar fechado, precisa ser fechado pela rotina de fechamento. Então, aqui eu trouxe um pouquinho dos parâmetros, né, das perguntas, em tese é só isso, a primeira parcela, ela tem um pouquinho mais de pergunta, mas na segunda é data de referência, os avos, precisa estar 31/12, é a segunda parcela, não tem como pagar tipo de diferença de avos, então ele precisa receber os 12 avos que tiver, e precisa ser calculado pelos 12 meses do ano. Referência para a média e considera o mês atual. Essas são as principais perguntas que vocês vão encontrar no roteiro 132. Trouxe novamente, eu sei que gera bastante dúvida,
a questão de prolabores e estagiários que acabam sendo calculados juntos, porque os estagiários, provavelmente, muito, né, a maioria das empresas acaba deixando no mesmo processo, então no processo 0001. Então, ele acaba sendo calculado. Se você for pelo roteiro e não filtrar, ele vai ser calculado. Então, aqui eu trouxe, existe um filtro, né, depois que você preenche os parâmetros de cálculo, depois você preenche essa telinha aqui, você consegue ir ali em alterar filtro, ou em filtro rápido também, você consegue selecionar as categorias que vão ser calculadas. Então, aqui você tem como não calcular para os estagiários, para os autônomos, para os labores. Os labores, eles estão em outro processo, né? Existe um processo específico para Prolabore, mas a gente recebeu uma entrada, assim, até que grande com relação a isso, que estava calculando. Então, se calculou é porque selecionaram todos os processos e acabou calculando todo mundo. Aí depois tem que ir lá na rotina de cancelamento, cancelar todo mundo não, né? Cancelar ali também a categoria, porque senão acaba saindo na folha do roteiro. Adicionais e as médias, elas são calculadas de forma automática desde que esteja tudo parametrizado no sistema. Então, os adicionais, para calcular os adicionais, precisa estar lá, o funcionário tem que estar atrelado a um sindicato, na aba adicionais, precisa estar informando qual é o tipo de adicional que ele recebe, se é periculosidade, salubridade, cargo de confiança, adicional por tempo de serviço. E as médias também precisa estar as verbas que envolvem, né, que o cliente entende que é uma média ali, uma hora extra, adicional, tem que estar configurada também com S. Então, o sistema ele só paga se tiver todas as parametrizações, senão ele não faz o pagamento daqueles adicionais. Empresas que utilizam adicionais em lançamentos fixos, porque a verba não possui ID, é algo que a empresa paga por conta de um sindicato, por conta de um acordo, essas verbas não são calculadas de forma automática, tá? Então, verba sem ID de cálculo, um prêmio, uma gratificação, elas não vão ser calculadas. Vai precisar realizar o lançamento manual. Eu até trouxe aqui, a gente recebeu uma demanda razoável de empresas que precisavam fazer o lançamento lá da verba específica, porque o funcionário recebe e aquela verba não podia receber, não é como média, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de prêmio de produtividade. Então, a empresa, ela paga para o funcionário lá um prêmio de produtividade. Esse prêmio, ele não tem ID de cálculo, e ele recebe lá ou por lançamentos fixos, ou a empresa lança todo mês na folha, não faz automático. Ele não vai fazer automático, ele não vai entrar, então as empresas foram lá e lançaram aquele valor no roteiro 131. Porém, esse valor, ele também não entra no desconto. Então, o sistema, ele também não enxerga esse valor no desconto. Então, o processo que a empresa realizou, no primeiro cálculo, de lançar o provento, na segunda parcela, ela precisa lançar o desconto. Então, eu trouxe o exemplo aqui. Meu prêmio de produtividade é R$ 75, aqui é o roteiro 131, e o meu líquido, ok, ele soma para o líquido, então ele somou aqui 1.646 o líquido desse funcionário. Porém, olha o meu cálculo da segunda parcela. O meu desconto é de 1.571. Ele não enxerga os R$ 75 referente ao prêmio de produtividade. Então, aqui eu preciso criar uma verba de desconto, um valor de R$ 75, para o meu líquido dar um montante de 1.646, tá? Isso é um ponto bem importante. Licença maternidade quando tem prorrogação da licença. Então, aqui nós temos também como exemplo uma funcionária que ela teve a maternidade de 120 dias e depois uma prorrogação de 60 dias. Hoje em dia é muito comum, né, tem a nova legislação, então se o neném fica internado, a contagem da maternidade ela só inicia após a alta médica, então a prorrogação da maternidade é muito comum. A maternidade, ela é paga no ID 0024, isso, né, na segunda parcela, estamos falando da segunda parcela. E
Desculpa, no 0024 é pago os avos referente ao 13º, os meses trabalhados dela e a prorrogação. E no identificador 1435 só vai ser pago a licença maternidade. Então, assim, a prorrogação, ela não é paga como licença maternidade, tá? A licença maternidade é só os 120 dias e só esses 4 meses que vão entrar no ID 1435. Então, eu trouxe aqui até um cálculo para exemplificar. Ó. A minha segunda parcela ali são 8 avos, mesmo ela tendo ali os 2 meses referente à prorrogação, e 4 referente à maternidade, referente aos 120 dias, tá? Então, não confundam, não entra mesmo. É normal, não é erro de sistema, é normal, é a tratativa dele. Para que a verba de prorrogação, né, as empresas entendem que tem que deduzir da guia, é só entrar lá no ID de cálculo da prorrogação e colocar lá sim para deduz guia INSS, lá nas incidências. Conferência das médias. Então, a gente tem a conferência das médias tanto lá pela consulta, né? A gente acaba, o cliente, quando entra em contato com o suporte, a gente acaba até indicando a emissão das médias pelo lançamento do funcionário, porque quando você emite por ali, ele já traz de acordo com a sua parametrização. Então, se você colocou lá que a referência de média é 31/12, lá e o sim para considerar aquilo, ele já vai te trazer a média daquele jeitinho, então o valor que der ali é o valor que está trazendo no cálculo. Só que a gente sabe, é inviável, ali é 1 a 1, e a gente sabe que às vezes é muito inviável para a empresa. Então, a emissão tem que ser pelo GPR 080. Porém, no GPR 080, se não for parametrizado certinho, de acordo com o que foi calculado, ele acaba trazendo diferenças, e aí as empresas não entendem por que que no relatório está sendo demonstrado um valor e o que está sendo pago no 13º é outro. Eu trouxe aqui o exemplo para que vocês consigam imprimir e não tenha essa divergência de valor. Então, aqui eu tenho uma média lá em valor e em horas. Aqui, ó, eu trouxe o que eu tirei pela rotina, quando eu estou lá em lançamento de funcionários, em outras ações médias, tanto que aqui em cima ele sai DEM underline média. Então, ele vai sair assim, sempre que for emitido por dentro da rotina. Então, ele já traz o meu total, ó, 945,35. Então, eu sei que está um pouquinho pequenininho, mas depois, quando eu liberar a apresentação, vocês vão conseguir enxergar melhor. Mas ele já trouxe o meu total, que tem que ser pago na segunda parcela. Na segunda parcela, você não precisa ir lá e dividir o valor, ele já traz exatamente o valor que vai ser pago. Para retirar esse mesmo relatório com esse mesmo valor lá pelo GPR 080, eu preciso considerar o quê? Que a minha data base é 31/12 e o meu considera mês atual tem que estar como acumulado. Por quê? Eu não falei lá no comecinho que o sistema para pagar as médias dessa, ele faz a varredura na SRD, então tem que ser do acumulado, tá bom? Aí, com isso, desse jeitinho, não vai dar divergência e vocês vão conseguir imprimir de uma forma muito mais prática. Só reforçando, as empresas que optaram pelo pagamento em parcela única, antes da competência 12, então lá em outubro, em novembro, até quando eu fiz a apresentação, eu ressaltei que pagou, mas os encargos em si seriam só em dezembro. Então, ok, estamos em dezembro, agora tem o recolhimento dos encargos, e o 132 ele precisa ser criado novamente, tá? Primeiro, se entrou algum funcionário admitido em novembro, até o dia 14 de novembro, ele já tem direito a 2 avos, então ele vai receber na segunda parcela. Funcionários que tiveram qualquer tipo de aumento, tanto salarial, né, promoção, mérito, ou receberam médias também em novembro, eles precisam receber essas diferenças na folha, tá? Então, para quem já recebeu, recebe diferença na folha. Para os admitidos que não tiveram, né, entraram depois desse pagamento da parcela única, eles recebem no 132. Então, vai ser calculado pontualmente os admitidos, vai ser fechado, e na folha vai ser pago a diferença.
Eu trouxe algumas opções para essas conferências, né? Conferência do 10º. Então, a gente consegue imprimir o relatório de folha de pagamento, ou até mesmo pelo recibo do funcionário. Nós temos duas opções aqui, que é consulta genérica, recibo de pagamento, e relatórios, recibos, né, e cheques, recibo de pagamento, e até mesmo pelo lançamento por funcionário. Ali é mais uma coisa pontual, né? Acho que a folha acaba sendo a mais prática para essa conferência. Encargos e fechamento. Sabemos, né, segunda parcela, todos os encargos são calculados, todos eles devem ser recolhidos de acordo com o calendário do governo. Então, nós temos o FGTS, o INSS, o PIS sobre folha e o DARF. Tá? Aqui agora eu vou estar passando a voz para a Grazi e a Luciana, elas vão estar falando sobre o E-Social, esses reflexos, né, o envio dos S's da vida, que acaba deixando a gente de cabelo em pé, tá bom? Grazi? Bom dia, pessoal. Meu nome é Graziela Silvério, faço parte aqui do suporte padrão e atuo com a parte do E-Social. Junto comigo está a Luciana também, e ela vai ajudar a gente aqui na apresentação. Vamos falar, né, nós duas. Quer falar, Lu? Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciana Cordeiro, trabalho com Proteus há pouco mais de 5 anos e estou aí atendendo o E-Social desde o início e vamos ajudá-los aí a responder as principais dúvidas na geração dos eventos periódicos, do 13º. Legal. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Tá. Então, vamos falar um pouquinho do E-Social, né? Como a Nath disse, às vezes deixa a gente um pouquinho de cabelo em pé. Aqui eu trouxe para vocês os principais links, né? Esse é o primeiro que tem a nossa página centralizadora com algumas documentações com dúvidas relacionadas a inconsistências, como enviar e tal. Então, ele está bem legal, a gente revisou, todos os anos a gente revisa, né? Mesmo que o 13º é feito uma vez por ano, a gente está sempre revisando as documentações. Que mais que eu trouxe aqui? Atualizações disponíveis, né? Nossa página do Entregas Legais. Então, nessa página, não sei se todo mundo conhece, mas acredito que sim, a gente disponibiliza os principais eventos, a geração de como enviar cada um, e aqui nas atualizações importantes, a gente disponibiliza também a expedição contínua do RH, MDT, TAF, né? É interessante estar sempre com o ambiente atualizado para ter essas correções aí para a geração correta dos eventos, tá? Principalmente porque estamos mudando de layout de forma contínua, então é bem interessante ter sempre o ambiente atualizado. Voltando aqui, também trouxe o link da documentação técnica do E-Social. Nesse link da documentação técnica, temos o layout, né, os links do layout disponível, manual de orientação, as principais notas técnicas. Eu trouxe ele porque algumas dúvidas que vocês relatam para a gente no suporte, elas estão aqui no manual. Algumas coisas fica bem clara no manual, porém outras é necessário que a empresa, junto com o setor jurídico, analise e verifique qual que é a melhor forma de envio, porque algumas coisas o governo não deixa tão claro, tá? Trouxe também o link do manual de orientação do E-Social, que eu passei aí para vocês. Então, quando vocês tiverem dúvida em algum assunto, de como o sistema, como o E-Social trata, o que ele espera receber, é interessante verificar aqui no link. Esse link que eu trouxe é da versão S1.1, que inicia em janeiro. Porém, para o 13º, já teve algumas retificações aqui, porque no anterior ele estava errado, tá? O governo disponibilizou a informação errada. Por isso que eu trouxe a versão mais nova. Deixa eu pegar aqui a página, se eu lembro, peraí. Algumas informações eles colocam aqui, tá vendo?
Então, tudo que tiver marcação verde é o que o governo fez alguma alteração. Algumas coisas por erro mesmo de digitação, outras coisas porque tiveram mesmo alterações. Então, é interessante dar sempre uma olhadinha. Só um minutinho. Deixa eu baixar aqui. Nossa página centralizadora do How To. Não sei se todos conhecem, mas a gente sempre também está disponibilizando vídeos novos, tá? Temos aqui de como calcular as parcelas, primeira parcela, segunda, parcela única. Temos também como enviar, né, o 1200, 1210, 1280, 1299, de todos os eventos. Então, é bem legal aqui. A gente revisou também essa página agora para o 13º. Aqui eu trouxe dos principais eventos de 13º, né? Para facilitar para vocês quando receberem a documentação e direto no vídeo. Ali o outro link ele é com a lista do geral. Então, aqui eu trouxe item por item. Aqui eu trouxe um pedacinho do manual de orientação do E-Social. Aqui o governo informa, eu trouxe ele por quê? Porque aqui o governo informa qual que é a natureza de rúbrica que ele espera receber da primeira parcela, da segunda, quais são as rúbricas que têm a incidência, né? Incidência de FGTS, IR. Então é interessante dar uma olhada. Ó. Então, aqui, por exemplo, ele fala que na parcela de novembro, né? No ano novembro, eu tenho aqui a rúbrica de primeira parcela, ela tem a natureza 5504, com incidência apenas para FGTS, e aí aqui na competência anual de 13º, eu tenho a parcela que corresponde à segunda parcela, né, a rúbrica correspondente à segunda parcela, com a rúbrica 5001, o valor dela, as incidências que ela tem, né? E a verba com a natureza 9214, com a incidência apenas para FGTS. Essa verba é que traz o desconto do adiantamento que foi pago na primeira parcela, para não dar duplicidade no FGTS. Aqui falando um pouquinho da geração do evento 1200 anual. Então, a competência 12 de 2022, somente ela que libera esse campo referente a 13º, para você colocar ele como sim, selecionando aqui o 1200 e fazendo a geração. No TAF, ele vai trazer no caminho atualizações, eventos E-Social, periódicos, folha de pagamento, e aí ele traz aqui o período de apuração, somente o ano. Visualizando aqui o evento, ele traz o índice Perapura igual a 2, que é referente à folha de 13º, e o período de apuração 2022. O recibo com o final 132, que corresponde à segunda parcela de 13º, e as rúbricas correspondentes. Lu, vai falar sobre a parcela única? Sim, vamos lá. Bom, então, para as empresas que decidiram pagar, né, o 13º em uma parcela única antes do mês de dezembro, então foi obrigatório, né, tiveram que cadastrar uma verba com ID de cálculo 1655, ela tem que ser uma verba do tipo desconto, a natureza dela é 9214, né, essa verba ela será utilizada quando gerar o 1200, referente a 13º no mês 12. Tem que ter incidência também para FGTS. Quando fizer a geração, então vai colocar lá, nos parâmetros de geração, vai colocar que não refere-se a 13º, suponhamos um cenário onde pagou a parcela única no mês de novembro. O sistema vai integrar o roteiro 132 e não precisa marcar que refere-se a 13º. Na verdade, ele nem vai habilitar, né? Como a Grazi mencionou, o sistema só permite colocar que refere-se a 13º na competência 12. Antes disso, não. Uma observação importante, então aqui é o evento no TAF, vai apresentar lá o roteiro 132, desce um pouquinho, esse de baixo, nesse próximo print aqui, ó, percebam que ele vai integrar a verba de D0022, acho que é o próximo, Grazi. Não, é o de cima mesmo, Lu. Aqui a Luciana está mostrando
quando você faz a integração do evento 1200 no mês de pagamento. Então, se eu paguei lá no mês de outubro, mês de novembro, ele vai trazer a minha folha do mês e mais a linha do roteiro 132 e vai trazer a primeira parcela de 13º e não a segunda, que é o valor que foi calculado, né? E aí ele traz o É valor da verba de desconto. E isso, vai aqui, trazer a verba de D0022. É a única verba que será integrada no roteiro 132 para pagamento em meses anterior ao mês de dezembro. O evento 1200, referente ao roteiro 132, só vai integrar uma única verba, que é essa, de D0022. Então, quando for no mês 12, ao integrar, vai colocar lá o refere-se a 13º igual assim, e aí sim, nesse momento, ele vai integrar todas as verbas calculadas no roteiro 132. Mais uma verba que seria aquela que eu mencionei no início, a verba de D1655. Por que que tem que integrar? Porque precisa declarar que esse pagamento já foi realizado anteriormente. Aí ele traz, no meu caso aqui, a verba B28, mas o ID de cálculo dela é 1655. É isso. aqui, falando da segunda parcela do evento 1210, também normalmente surge bastante dúvida referente ao 1210 da segunda parcela. Não existe 1210 exclusivo para o 13º, tá? O evento 1210, ele é gerado com todas as informações pagas dentro daquele período, daquela competência. Então, quando a gente faz a geração do evento 1210, vamos fazer do mês 12 inteiro. Então, ele vai levar tanto as informações de 13º, quanto da folha, adiantamento, férias, o que você teve pago para aquele trabalhador naquele mês, ele vai levar num único 1210. Aqui, estou mostrando o evento 1210, desculpa, gente, do mês 12, né, onde ele mostra aqui as duas linhas, né, então a linha com roteiro 132, que é de 13º, e a linha de folha de pagamento. No meu caso aqui, a minha folha foi paga no final do mês. Falando um pouquinho sobre rescisão após cálculo de 13º, isso também surge bastante dúvida todos os anos, que é referente ao envio das informações do 1200, quando você tem uma rescisão naquele mês. Normalmente, as informações, elas são enviadas para o governo de forma antecipada, né? Então, eu pago o meu 13º lá no dia 20, a obrigatoriedade para envio do meu 1200, fechamento e pagamento da guia é no dia 20 de dezembro, então eu não deixo para fazer tudo no dia 18, dia 19, eu já fiz anteriormente. E aí, normalmente, acontece de ter rescisões nesse período. Então, para isso, temos dois cenários aqui, tá? Então, o primeiro cenário seria, eu realizei o cálculo do meu 13º, no SIGA GPE, mas não enviei o evento 1200 da competência anual ainda. Como que o sistema trata essa parte? Ele vai tratar da seguinte forma: quando eu enviar o desligamento, a minha rescisão, ele vai trazer aqui tanto a linha de rescisão com as verbas rescisórias, como a linha do roteiro 132 das verbas que compuseram o cálculo do meu 13º. Então, ele traz as duas, tá? Aqui, eu fiz uma geração para simular aqui para vocês verem a mensagem. Então, um exemplo, a empresa fez o cálculo do 13º, pagou os trabalhadores, mas não enviou o 1200 ainda para o governo. Teve uma rescisão no período, ela fez o cálculo da rescisão, integrou com os dois recibos, tanto de rescisão com as verbas e mais o do 13º, né? E aí, posteriormente, ela fez a integração do 1200, porque tinha da empresa inteira para poder enviar. Para esse trabalhador, que ele teve a rescisão e que as informações já foram no recibo de pagamento lá no desligamento, ele vai me trazer essa mensagem, que o funcionário possui rescisão e os dados já constam no evento S2299. Para quê? Para não gerar as informações com duplicidade e ter duplicidade também nas bases do governo. Então, ele traz essa mensagem aqui. Agora, no segundo cenário quando eu tenho um cálculo de rescisão após o envio do 1200. Então, a empresa calculou o 13º, transmitiu o 1200 para o governo,
né? E teve uma rescisão posterior a isso. O meu desligamento, ele vai vir somente com o recibo da rescisão, com as verbas da rescisão, tá? É importante que tenha a verba com o identificador 1661 cadastrada, que ela vai trazer as informações para também não ter duplicidade de bases do governo, tá? Nas nossas documentações, nesses links importantes, a gente tem como cadastrar essa verba. Então, ela faz parte da rescisão para todos os trabalhadores que tiveram cálculo de rescisão dentro do mês de dezembro, após receberem o 13º. Então, ela faz parte desse movimento. Falando agora, a Lu vai falar um pouquinho do 1280, a desoneração. Para aquelas empresas que têm a questão da desoneração, lembrando que precisa gerar um 1280, né, referente a 13º, então as premissas são que tem as informações cadastradas na tabela S037, aqui tem um caminho, né, de como encontrar a rotina para fazer a integração. Lembrando que os valores de faturamento da desoneração serão gerados no REINF. No 1280 só vai integrar mesmo o percentual da contribuição. Pode passar, Grazi. Aqui é um log, né, o log de ocorrência, ao executar a rotina de desoneração. Aí ele trouxe aqui, onde está aqui com a setinha, o coeficiente da redução, é essa informação que ele vai integrar no 1280. Quando fizer a geração do evento 1280, o campo refere-se a 13º, tem que estar igual assim. Pode mudar, Grazi. E aqui é o evento no TAF, como é demonstrado. Então, o período de apuração fica 2022, não tem um mês, né, porque é o anual. E o percentual do rendimento aqui, ó, 42,50. Isso, essa para empresas que são parcialmente substituídas, né, que tem um regime misto. Isso, aquelas que são totalmente desoneradas, aí esse percentual vai ser 0. Aqui falando um pouquinho sobre o salário maternidade, e aí a compensação no DCTF Web. Então, é importante que tenha a natureza de rúbrica cadastrada. Aqui eu tenho, aqui ele destaca 4050 e 4051, né? Então, para o 13º seria 4051. A incidência, eu mostro no próximo slide. Deixa eu abrir o documento aqui, fica melhor. Então, aqui falando sobre o salário maternidade e a compensação. Primeiro temos as verbas, né, de separação de 13º maternidade, tanto para a primeira como para a segunda parcela. Foi feito isso já tem um tempinho aqui no Proteus. É importante que cada uma esteja configurado, né, corretamente para poder o governo fazer a apuração e a compensação de forma correta. Então, aqui, a natureza 4050 e 4051. Então, para o 13º, vamos utilizar a 4051. Em relação à incidência da contribuição previdenciária, temos aqui o código 22, que é o salário maternidade 13º pago pelo empregador. E nessa documentação, que eu também disponibilizei no material para vocês, ele trata vários cenários. Então, de trabalhadores que passaram parte do ano que tiveram parte do ano em salário maternidade, tiveram em licença maternidade, primeira parcela do 13º, segunda parcela, quando é feito também na rescisão. Então, eu trouxe a documentação aqui para vocês. Só um lembrando, ponto importante, pode falar, Lu. Assim, eu ia só reforçar da necessidade também de configurar as verbas de adicionais, tá? Os Sim. adicionais, por exemplo, de periculosidade, insalubridade, elas também têm que ter a natureza 4051, para poder compor certinho lá a dedução na DCTF Web. Sim, senão o governo ele não faz a apuração de forma correta e não deduz. Aqui eu trouxe também a informação que muita gente também tem dúvida. Nós temos uma verba com identificador de cálculo 0670, e essa verba, ela era utilizada para apresentação na guia, né, para apresentação da dedução na guia
quando ela era feita pelo Proteus. Porém, para o governo, ele não utiliza essa verba. Então, essa verba é só informativa. O que ele quer são as verbas de provento. Então, verba da primeira parcela, como a Luciana disse, verba de adicionais, verba de médias. Ele quer essas verbas aí para poder fazer a dedução, tá? Então, não é a verba com identificador 0670. Essa verba vai ser somente informativa. E é uma outra observação, caso tenham dúvidas em relação às verbas de média, de adicionais, vocês podem gerar o relatório do evento 1200, lá na rotina de eventos periódicos. Gera o evento, mas também tem a opção de gerar apenas o relatório, porque ali vocês irão saber quais verbas têm a configuração correta, né, a natureza, a incidência, a CP certinha, porque às vezes acontece de abrir o ticket, né, com essa dúvida, o meu valor de dedução na DCTF Web está incorreto. Eu tenho lá pagamento do 13º salário maternidade e tenho também os adicionais, ele não está compondo, os adicionais não compõem essa dedução. Então, esse relatório ajuda bastante nessa conferência, inclusive, se ainda assim ficarem com dúvidas, ao abrir o ticket, pedimos encarecidamente que envie esse relatório, ele é muito útil, muito válido para essa conferência. Esse relatório que a Luciana está falando, ele é gerado na rotina de eventos periódicos. Aqui onde temos o processo de geração, ele tem a opção relatório, tá? Aí vocês podem fazer um filtro, né, de preferência, utilizem uma matrícula com uma amostra, e aí gera o relatório, confere, se ficarem com dúvidas, envia para a gente, print do cálculo, relatório, e aí nós vamos auxiliar vocês pontualmente. Aí, falando também do evento de fechamento 1299, é fundamental que esse evento seja enviado para o governo, tá? Referente a 13º igual assim, para que o governo apure os valores de encargos do 13º. Se eu não envio o evento de fechamento, não tem apuração. Então, para fazer a geração, eu vou colocar a competência 12 de 2022 e o campo REF13 igual assim. Agora, vou passar um videozinho da Carolina, não sei se todo mundo conhece, ela é assistente virtual da TOTS, né, que ela sempre nos ajuda aqui. Vocês conseguem buscar todas essas documentações que a gente colocou aqui para vocês conseguem buscar na Carolina antes até de fazer o acionamento aqui no suporte, tá? Vou colocar o videozinho. Dá para ouvir? Olá, cliente. Não estamos ouvindo. Você já conhece a Carolina, Agora tá. assistente pessoal do suporte Proteus? Ela está disponível Tá baixinho, Grazi. em 2 campos diferentes. No Proteus, Grazi, tá no mute o vídeo, tá? Pessoal, tivemos um probleminha com o áudio, mas vai estar também disponibilizado, né, na documentação. Vocês vão conseguir assistir o vídeo e entender como que a Carolina trabalha, tá bom? Não deu para ouvir o áudio, né? No começo estava baixo e aí depois acabou sumindo o áudio. Tá bom. Depois, então, o pessoal consegue ouvir com a apresentação, que é só um linkzinho, e aí dá para fazer o acesso. Então, aqui falando também sobre a central de atualização, né, que é possível vocês validarem se as rotinas do ambiente, assim como os demais componentes estão atualizados. Também tem um link aqui para vocês acessarem.
E também falando sobre a LGPD, que a TOTUS, ela atende, né, a Lei de Proteção de Dados. Deixa eu ver o que mais. Falando sobre os nossos canais de atendimento, o chat online e a nossa base de conhecimento. São esses documentos que a gente faz e traz para vocês nos eventos, também enviamos nos tickets, né, quando fazemos os atendimentos, e aqui também deixamos o link dos próximos eventos. Então, temos aqui a agenda, para vocês verem. Deixa eu abrir aqui, que é bem interessante. Fica tanto os materiais dos eventos que passaram, quanto a programação futura, né? Então, aqui falando do recursos humanos, temos aqui, ó, o material, o vídeo de cada evento. E aqui para baixo tem os próximos, os futuros, ó. Então, aqui, por exemplo, o último evento foi de férias, já temos aqui o PDF e o vídeo. Então, aqui seria o nosso evento, né, que também vamos disponibilizar aqui. Então, por enquanto, está só com o link aqui da inscrição. E aqui os próximos, né, então vamos ter das atualizações do layout da versão S1.1, em 15/12, e também sobre diferença de 13º no dia 19/12. Agora vamos abrir para as dúvidas. Eu não sei se vocês já foram colocando as dúvidas. É interessante, pessoal, vocês colocarem no Q&A, para que as dúvidas não se percam no chat, porque às vezes muitas pessoas falando, né, ele fica de uma forma que fica mais difícil para a gente conseguir responder. Então, se vocês, quem não teve a dúvida atendida ainda pelo chat, quiserem colocar no Q&A, a gente vai esclarecendo. Como que tá com as dúvidas aí? Lu, Nath? Bom dia. Uma dúvida. Os procedimentos que estão sendo apresentados pelo TAF, o Midware e o mesmo processo, pois não trabalhamos com o TAF. Ficou um pouquinho vago assim, não entendi muito bem, e também não compreendo a rotina. Mas o Rogério Deixa eu... colocou assim: bom dia. Aqui é o Rogério Ferreira, da empresa CLD. Quando serão liberadas as documentações e atualizações para o layout 1.0 do social? Se já tem uma página centralizadora. 1.1, né, que ele está falando? Deixa eu pegar aqui. Então, já estamos liberando, né, as documentações e as atualizações. Foi liberada no dia 14 de outubro a primeira parte delas, e agora em meados de dezembro será liberado a segunda e última parte, tá? Que vai estar com os processos trabalhistas, com as informações de RRA. E aí vocês podem sempre acompanhar na nossa página Entregas Legais, que a gente disponibilizou aqui no material. Deixa eu colocar no link, novamente para o pessoal ver. Aqui na nossa página Entregas Legais, a gente disponibiliza as atualizações. E no dia 15 teremos o evento, tá? Para tirar aí as principais dúvidas sobre as adequações. O Então, pacote aqui, deve ser liberado entre o dia 20 e 21, mais precisamente. certo. Então, aqui temos as atualizações importantes. Eu vou pedir para vocês acompanhando por aqui. Ó, aqui também tem a parte de importante, as adequações do Proteus referente ao layout. O que for liberando, nós vamos colocando sempre aqui nessa parte dos importantes, tá? Tem mais alguma dúvida aí que não foi respondida? Não sei, desculpa, mas tem no QA, tem algumas dúvidas referente a e-social, Vamos Grazi. abrir aqui. A Cecília perguntou se o evento 1210 não está, então não será enviado junto com a folha de 12 de 2022? Então, Cecília, o evento 1210, como eu falei, é enviado um único evento para o período inteiro de dezembro. Diferente do 1200, que eu envio um para a competência anual de 13º e o outro para a competência do mês 12 de dezembro, né? O 1210 é um único evento para tanto 1200, ou tanto, quanto folha, quanto 13º, para os dois recibos. Ele vai num único evento, tá? Então, da mesma forma que você gera o 1210 nos outros meses, você vai gerar em dezembro.
Deixa eu dar uma olhada em mais alguma dúvida aqui. A Márcia mandou aqui também, para quem vai ter rescisão após o pagamento da 132, envio normalmente a 1200 do pagamento do 10º e depois só a 1200 da folha de dezembro. Então, Márcia, deixa eu voltar no item aqui, para ficar melhor para vocês. Só um minutinho. Rescisão após o cálculo de 13º. Vai ter cenário que você já enviou o 1200 anual. E vai ter cenário onde você ainda não enviou o 1200 anual para o governo. Quando você já enviou o 1200 anual para o governo, ele vai trazer somente a linha de recibo da rescisão. Então, só vai trazer as verbas rescisórias. Se eu já enviei o meu 1200 anual. Se eu não enviei o meu 1200 anual, ele vai me trazer no desligamento, no evento S2299, a linha com o roteiro 132 e a linha do roteiro rescisão. E aí, se eu tentar fazer a integração do 1200 anual para esse trabalhador, ele vai gerar a mensagem que o funcionário possui a rescisão e que os dados do 13º já foram enviados ali. Ficou claro? A Cecília falou, não terá que enviar até o dia 20 do 12? Aqui eu imagino que ela esteja falando do 1210. Bom, como a Grazi falou, Cecília vai enviar um único 1210 no mês de dezembro, e nele irá compor o pagamento do 13º, que foi pago até o dia 20, e a folha, né? Caso a folha seja regime competência e a folha seja paga dentro do mês 12. Então, você só vai gerar um único 1210. E o campo refere-se a 10º, ali não precisa marcar. Na verdade, ele nem vai habilitar. Quando você selecionar que o evento é o 1210, o campo refere-se a 10º, não será habilitado. Ele só é habilitado na competência 12 para o evento 1200. A Alexandra... Pode falar, Lu. Desculpa. A Alexandra falou que ficou confusa, 13º envio 1200, 1210 e 1299. É isso? Não entendi. Envia o 1200. Se a sua empresa tiver desoneração, você também vai enviar o 1280 e depois você vai enviar o 1299. Não temos 1210 de 13º, exclusivo para 13º. O 1210 ele é gerado somente no final lá do seu período, quando você concentrar todos os pagamentos de dezembro, quando você gera normalmente o seu 1210 nos outros meses. Então, finalizou o mês, paguei tudo que eu tinha para pagar, aí eu faço a geração do meu 1210. E aí ali vai levar as informações, tanto da folha, adiantamento, se você tiver, férias, e a do 13º, vai tudo ali, tá? O evento 1210, ele é só para apuração dos pagamentos que você fez, entendeu? Isso independe se você tem um roteiro 132 no mês 12. Você pode ter pago, né, a parcela única antes do mês de dezembro, e ainda assim você vai ter o 1210 para declarar os pagamentos do mês 12. E não tem nada a ver com aquele campo lá, refere-se a 10º. Isso mesmo, tanto é que quando a gente faz o pagamento do 1210, do 1200, a gente faz o pagamento da parcela de 13º única, como a Luciana explicou, o valor no 1210 vai no mês que eu fiz o pagamento. Então, ele leva ali, eu fiz o pagamento ali, então ele vai levar dessa forma. Isso, Wandson. Você envia o 1200, então se não houver o 1280, você já pode enviar o 1299 e aí encerrar o período anual, antes do dia 20. É legal para ter tempo aí para a conferência dos encargos. E tem uma pergunta também do José Antônio sobre o novo layout. Aí, o período de convivência vai até março de 2023. Sim, vai ter o período de convivência e
maiores informações quanto a essa questão das adequações, vocês poderão esclarecer no próximo evento, que será no dia 15 no 15 de dezembro, 15/12. Isso. Aqui, pessoal, fica o link para vocês se inscreverem na página dos eventos. A gente tem o link aqui, ó. Então, já clica aqui para poder se inscrever para o evento, tá? Isso, é Que é bem bem interessante, é interessante. fundamental. Tem Isso. bastante informação legal. Tá bem, bem legal. Temos aqui um elogio do Rogério Ferreira, ele fala que já foi atendido por mim, pela Grazi. Que bom, ficamos Obrigada. felizes, Rogério, e que vocês também possam abrir tickets, falar conosco no chat, acionar também a nossa assistente virtual. Estamos prontos aqui para atendê-los. Nath, tem uma dúvida aqui. Os roteiros de 13º devem ser fechados ou integrados? Perdi a explicação. A partir da versão 12, os roteiros 131 e 132 não são integrados. Eles não fazem essa integração, eles estão fechados apenas, tá? Eles não têm nem a opção de integrar, diferente diferente dos roteiros de rescisão e férias. Então, adiantamento, 132 e 131 não integra, apenas fecha. E pegando o gancho sobre essa questão do cadastro de períodos, não precisa cadastrar o roteiro 132, as empresas que optaram em pagar o 10º antes do mês de dezembro, não precisa ter cadastrado esse período, né, esse processo lá no período 12, porque apesar de vocês terem que enviar o 1200 com refere-se a 13º, não vai buscar nenhuma informação do cadastro de períodos, ele vai buscar lá no acumulado. A não Então, ser que não há nem... necessidade. Na verdade, assim, desculpa, para o e-social não há, tá bom? Mas para a Folha precisa, por conta das diferenças Isso, eu ia salariais. fazer esse complemento, se houverem aí a queção das diferenças, Aí questão das precisa. médias, né, Nath? Isso, um salário, alguma alteração. Aí, assim, pro sistema, tá? Digo para a Folha ali, para o GPE, aí o roteiro 32 ele precisa estar cadastrado, sim. Ele vai estar cadastrado e fechado, não vai ter cálculo, a não ser que tenha algum admitido que não recebeu na parcela única. Aí ele Verdade. recebe esses avos na segunda parcela, né? E aí as médias depois todas em folha. Só reforçando aqui, a gente vai ter uma apresentação também, um webinar, sobre esse cálculo das diferenças na folha, né? Algumas diferenças positivas, e aí a gente vai abranger também a questão das negativas, que é uma situação aí que o e-social não recebe, então como ficou essa situação aí quando ocorre na folha, como que vai ser tratado. Leonardo também agradece, falou que não tem nenhuma dúvida e agradece a explicação. Obrigado, Leonardo, pela participação. Tem uma dúvida, acho que é da Alexandra, é isso? Quem envia DCTF Web não precisa enviar CFIP 13º? Bom, lembrando que a questão da DCTF Web, por enquanto, é só sobre os valores de INSS. FGTS ainda não está sendo recolhido pelo e-social. Pessoal que ficou com alguma dúvida e quiser colocar aqui no Q&A para a gente poder ir respondendo. Se alguém teve alguma dúvida que ainda não foi respondida. Gra, volta para mim, por favor, na apresentação. Coloca só para mim demonstrar, depois da página de dúvidas, lá embaixo. Algumas documentações, alguns links Sim, aí sim. na 64. Isso. Só coloquei aqui algumas documentações, tá? Algumas mesmo, são bem poucas, perto da quantidade de documentação que a gente tem para auxiliar aí nas conferências, no cálculo, tá? Coloquei algumas documentações, então quando vocês receberem o material, são documentações um pouco mais voltadas para a segunda parcela. São dúvidas mais frequentes com relação a
como calcular, como cancelar, como conferir média, quais as opções dos parâmetros, né, do medir e tudo. A gente tem algumas documentações aqui relacionadas, tá bom? A Lucila colocou uma dúvida aqui, perdi o esclarecimento sobre 13º com prorrogação de licença maternidade e não achei no TDN. Tem alguma documentação para a gente Tem colocar aqui para ela? documentação, o Rafael já vai estar colocando aí no chat, mas só reforçando, tá, Luciano? A prorrogação, o ponto mais importante é que assim, a prorrogação ela não paga lá naqueles avos da licença maternidade, tá? Ele vai ser pago no ID 0024 junto com os avos referentes aos meses trabalhados. Então, na verba 1435 da licença maternidade, realmente vai estar só os 4 avos referente aos 120 dias, tá? Surgiu aqui também uma dúvida de desmembramento de média. Não, não é possível, tá? Vai ser pago de acordo com o tipo. Então, tudo que for tipo valor em um ID e tudo que for tipo horas em outro ID. Mas não tem como apresentar, tá? No padrão, o sistema ele não faz isso, de mostrar a média referente ao adicional noturno, não. Isso só no demonstrativo, mas o valor total mesmo, ele vai ser lembrado apenas em médias em valor e médias em horas. Eu vou voltar um minutinho aqui, foi uma dúvida que até foi colocada aqui, ela já foi respondida, mas por conta da demanda que a gente teve na primeira parcela, eu vou reforçar. Então, aquelas verbas que eu citei no começo, que são lançadas sem ID de cálculo, se o acordo da empresa com o funcionário é valor fixo, tem que se criar uma verba, do mesmo jeito que foi feito na primeira parcela. Então, uma verba de prêmio, primeira parcela, uma verba de prêmio, segunda parcela, e uma verba de desconto, prêmio, primeira parcela, tá? Agora, caso a empresa pague esse valor lá mensalmente e no 13º queira fazer como média, aí sim, aí se a verba estiver com S lá na aba média, o sistema vai automaticamente fazer a somatória desse valor total e pagar como média. Aí, assim, nesses casos de média, não precisa criar uma verba, tá? O sistema, ele vai compor e ele já vai até demonstrar lá no demonstrativos de média. É só se esse valor que tem que ser pago é valor fixo. Isso o sistema não faz automático. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida que não foi respondida? Algum ponto que vocês queiram que a gente repasse? O Grazi, Oi. José Antônio, bom dia. Funcionará normalmente o layout S1.0 do E-Social, uma vez que o período de convivência vai até março de 2023? Desculpa, não consegui ouvir. Ele está lá a pergunta dele está no QA. É uma pergunta sobre o layout. Certo. O período de convivência, ele vai de janeiro até março. Tem a data certinha, acho que, se não me engano, acho que é 16 de janeiro até 23 de março. É isso, né, Lu? É Período isso de mesmo. convivência? Sim, sim. Eu havia respondido, sim, haverá o período de convivência e vai funcionar normalmente o layout 1.0. Não mencionamos, eu também não sei se de repente é a dúvida de algum
algum participante aqui, sobre a questão do pagamento do 13º para estagiário e prolabore. Não é um pagamento previsto, né, na legislação, mas a empresa que optar em fazê-lo poderá fazer, né, poderá utilizar o roteiro 132 para pagar, porém, para o E-Social, se vocês utilizarem a verba com a natureza para 13º, o governo irá rejeitar, por não ser algo previsto, né? Não ser algo esperado. Então, se decidir fazer esse pagamento, precisa utilizar uma verba sem o ID de cálculo, no caso do 0024, por exemplo. Tem que ser uma Isso. outra verba sem ID Sem e incidência. sem incidência para 13º. É bem lembrado, Lu. Mas isso também Isso. está entre as documentações aí que iremos disponibilizar no material. Mais algum ponto que vocês acham que é importante colocar, Nath, Rafa? Não, reforçando, nós falamos isso na primeira parcela, então eu vou reforçar na segunda. Realmente, as empresas que optam em fazer o pagamento, assim como na primeira parcela, foi criada uma verba sem ID, sem incidência, na segunda parcela também tem que ser criada uma segunda verba aí, sem ID e sem incidência, para realizar esse tipo de pagamento para Prolabore e estagiários. Bom, pessoal, acredito que a gente tenha conseguido aí esclarecer todas as dúvidas, tá? Se isso não ocorreu, pode colocar já. O documento, né, toda a apresentação, ela vai ser disponibilizada, então vocês vão ter todo esse acesso às documentações que estão citadas, né, para ajudar aí no dia a dia, né? Também tem a Quero, e qualquer dúvida, assim, pontual, olha, eu já fiz tudo, já vi as documentações e não consigo, não entendo, ou não chego no cálculo, algo assim, vocês podem estar fazendo a abertura do TIST, que a gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Se alguém tiver algum ticket aberto e que a dúvida foi esclarecida aqui, a gente pede por gentileza para encerrar, né? Que aí ajuda também a tirar do caminho. E é isso, agradeço a participação de todos. Participem dos nossos eventos, eles são bem ricos de informação, de documentação, e aí ajuda bastante no dia a dia aí de vocês com as rotinas do RH. Agradeço Obrigada. também. Desculpa, Lu, nossa, a gente Não. pensou junto. Pode falar, Nath. Agradeço a participação de todos, né, esse tempinho aí que tirou para vir aqui, para prestigiar nossa apresentação, reforçando o que a Grazi já falou, tem mais 2 apresentações já com data e horário marcado, uma referente ao E-Social no dia 15, e tem uma no dia 19, que é sobre o complemento. Então, já se inscrevam, tá bom? Eu sei que o complemento, ele gera bastante dúvida também, então, já se inscreve aí para vocês estarem por dentro. Obrigada a todos, pessoal. Bom dia. É isso. Obrigada a todos. Esperamos aí que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas, e aquelas que não foram, por favor, não deixem de nos acionar. E muito obrigada pela presença de vocês. Ótimo dia, bom jogo para nosso timaço.